Boa tarde, eu estou aqui com o professor Cláudio. A gente vai fazer uma apresentação agora do arcabouço do projeto de pós-doc, que ele é o supervisor, que a gente está tocando aqui para ver se está tudo direitinho. Professor, boa tarde. Eu vou dar Boa tarde. início aqui. Eu trabalho para a gente. Tudo aqui ainda está em nível de ajuste, tá? Então, a ideia é trabalhar com esse conceito de design de joias influente e ver a possibilidade de colocar esses princípios para a coautoria criativa com a inteligência artificial generativa. A ideia é projetar adornos que têm sentido. E a gente vai falar um pouco sobre o que a gente vai tentar desenvolver agora nesse próximo ano. Bom, aqui nesse trabalho a gente vai apresentar o arcabouço teórico, o dispositivo projetual, a coautoria criativa com IA e umas tentativas que foram feitas para ver se pode ir nesse caminho ou é melhor tomar outro rumo. Bom, professor, eu andei testando isso com as pessoas, perguntando o que eles sentiam, tá? De receber um anel desse aí como um anel de noivado. E foi muito interessante que eu pedi o sentimento, não era para pedir significado, não. Todas as pessoas franziam a testa, tinha uma sensação de repulsa mesmo, que foi a tentativa de fazer. Isso aí foi uma tentativa de experimentar a ideia do design de joia influente. Você conseguir projetar um objeto, nesse caso aí a joia, que tenha influência, um efeito na parte afetiva de cada um. Então, o trabalho é tentar ver como que a gente pode ter o controle consciente, de certa forma consciente. Controle total é impossível, mas a gente poder, de forma consciente, lidar com esses princípios. Certo? Qualquer coisa que queira perguntar, interromper, professor, fica à vontade, tá? Vamos lá. Bom, alguns princípios. A ideia é que a joia, ou melhor, o adorno, daqui a pouco eu vou falar porque a gente vai usar esse ponto, ele tem esses elementos como essência. Ele tem uma parte metálica ou algo que se assemelha, que serve como suporte para o material gemológico e da mesma forma serve de fixação ao usuário ou ao receptor. Usuário que pode ser o corpo humano ou o pet também, sua vestimenta ou algum acessório, ou também pode ser o receptor, como objetos em ambiente, por exemplo, a capa de um celular, ou eu pendurar uma joia numa estante ou numa luminária que seja. São raros, mas existe a parte gemológica sendo fixada ao corpo, como por exemplo um anel de jade. Então, para fazer o objeto, joia ou adorno, é necessário, é essencial que tenha esses três elementos aí. Os componentes metálicos ou alternativo, o gemológico ou alternativo e um usuário que vai receber esse adorno. Bom, só para definir por que eu vou tentar usar o termo adorno, porque a joia clássica que eu chamo de joia objetiva, ela se dá pelos materiais que são feitos. Por exemplo, quando é feito de ouro, prata, platina e alguns derivados e minerais preciosos, ele acaba sendo joia por conta da sua objetividade, dos seus próprios materiais. Por exemplo, a Caixa Econômica só considera joia se ela for de ouro ou prata, o que seja. Então, esse é o conceito da joia clássica, que ela é determinada a partir do seu material. Agora, existe também a joia subjetiva, que ela pode ser feita com metais não nobres, ligas metálicas, materiais alternativos, madeira, polímero, borracha, etc. E os gemológicos também, artificiais, biológicos, sintéticos, vidro, madeira e por aí vai. Quem que vai definir o que é joia quando usa esses outros materiais é a própria pessoa. Então, ela está no caráter subjetivo.
O Neymar colocou um clipe na orelha, aquelas pessoas que são admiradores dele vão considerar aquilo uma joia e vai colocar o valor que for. Então, para lidar com isso e também incluir que o objeto pode ser uma bijuteria ou pode ser um folheado, eu vou adotar o termo adorno, porque independente do seu valor financeiro, de material, o seu valor simbólico, outro valor, todos esses elementos, bijuteria, folheados, são adornos, serve como adornos, que é aquilo que é usado para adornar, decorar, embelezar o usuário ou a pessoa, né, que tem. Bom, outra questão é trabalhar aqui com design na visão de projetualidade, né, levando em consideração que todo objeto que é pensado por o design, ele tem uma função, um propósito, né, ele serve para alguma coisa, mesmo que for servir como função estética, mas serve. Essa é a visão que Gibbon Zip colocou. E também ele tem uma relação com uma resposta. Como ele é usado, como ele deve ser usado, que é o Poeiro que fala sobre isso. Além disso, ele precisa ser reproduzido, né? Tanto físico, analógico ou digital, dependendo do seu destino. E com isso, esse objeto ele vai ter um determinado formato, ele vai ser algo que é tangível e sensível. Então, a ideia de design que está sendo colocada aqui é como a ideia de projeto, é na ideia de desenho do espanhol. Eu acho que é o Joaquim Redig entrando, deixa eu receber ele. Seja bem-vindo, Joaquim. Obrigado, Spinacera, que bom estar com você mais uma vez, agora mais ativamente. Eu estou gravando, tá bom, Joaquim? Isso aqui. Vou falar. Ok. Só para dar uma repassada, eu falava com o professor Cláudio alguns conceitos do arcabouço. Eu comecei com esse anel, mostrando ele, e perguntei às pessoas o que eles sentiam. E o sentimento foi de repulsa. Eu não perguntava o que significava. Foi muito interessante, o anel de noivado. E aí eu falei da essência do adorno, da joia, que tem que ter um material metálico que dá suporte a um material gemológico e que serve de fixação para um usuário ou um receptor, certo? E falei que a joia clássica ela é uma joia objetiva, que ela é joia pelo material que é feito, metal, ouro, prata, platina e os minerais que são nobres. Mas também pode ter uma joia subjetiva, que depende de quem diz que é joia. Então, para evitar esses problemas e incluir também a bijuteria e o folheado, a gente vai usar o termo adorno, porque, independente do seu valor, ele serve para adornar o corpo. Tá ótimo. E comecei a falar sobre o aspecto do design. O design aqui vai ser visto como uma projetalidade, que é aquilo que pensa alguma coisa que tem um propósito, essa ideia de Gibbon Zip, e também que tenha um uso, que pode ser usado dessa ou daquela maneira, que é o Poeiro que fala isso. E ambas, a função e a resposta, o objeto tem que ser capaz de ser reproduzido. Isso vai gerar um formato que ele pode ser tangível e sensível também. Certo, que me diga? Bom, e aí eu cheguei no arcabouço que eu chamo de a tríade tripartite, que são 3 tríades ao mesmo tempo, né, que tem a visão do projetista, com as atividades projetuais, o humano a partir de suas demandas e, no caso, o adorno a partir das suas dimensões. Isso que vai dar a base teórica e conceitual para trabalhar isso aí, certo? No campo da projetualidade, que é o ato de projetar, Brian Lansell fala sobre 3 atividades que elas são necessárias. As atividades de análise, atividade de síntese e atividade de avaliação. E aí eu estou partindo do pressuposto que, do ponto de vista humanista,
a princípio, os objetos eles são feitos para atender aos desejos e necessidades humanas. Né? Por isso que tem uma seta que roda nesse sentido. E Brian Lourenço falou que todas essas atividades de análise, síntese e avaliação, elas têm por fim apresentar uma solução para um determinado problema. Aí eu peguei esse esquema e desdobrei ele, colocando que a atividade de análise ela tem um raciocínio ontológico e o problema, a síntese, o raciocínio lógico de solução, e o objeto, ele atende ao ser humano. Essa seta aqui é só um sentido, só para um ponto de partida, e esses entes aqui, eles são entrelaçados, porque você pode comentar um projeto por qualquer um desses lados aqui e precisa relacionar. O que tem de novidade aí é o raciocínio ontológico aqui, que ele é o seguinte: você só pode evoluir algo se ele existe. Então, você só pode definir se ele está funcionando, se ele serve, se ele tem uma boa cor, um bom formato, um bom tamanho, um bom material, etc., se ele existir. Então, esse ponto, ele é um ponto muito importante, porque com o raciocínio ontológico, você tira a sua criação do não ser para o ser e você dá partida ao processo de projetação, certo? E esse processo, a partir desse objeto, você consegue identificar qual é o problema que você tem que resolver, que é atender ao humano com alguma coisa, e começa pela lógica encontrar alternativas para fazer com que esse produto atenda aos seus objetivos, e vai encontrando soluções. E aí o objeto, ao fim das contas, passa a atender aos desejos e necessidades humanas. Então, a atividade de análise, que é entender o contexto geral, a realidade, dividir ela em partes, e aí, a partir daí, encontrar soluções para um problema que foi identificado. E esse processo vai girando infinitamente, que a única coisa que determina o fim disso é o tempo, a data de entrega do projeto. E aí, tal dia tem que entregar e você para. Mas ele continua o tempo todo. Então, essa é a premissa do sistema. Posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Não, antes é só uma... eu dou aula de história, né? Aí eu falo para os meus alunos: olha, o nosso trabalho não é ler, estudar, olhar imagens, não é pesquisar. O nosso trabalho é analisar. Quer dizer, o que interessa no estudo da história é analisar a história. Os fatos, as datas, os gêneros, os estilos, só interessam na medida em que ele consiga analisar isso tudo, relacionar isso tudo, as pessoas com a época, com o estilo, etc., né? Sim. E aí eu fui procurar essa palavra análise e descobri uma coisa que eu não sabia. Análise quer dizer separar as partes. Sim. Eu não tinha lido isso, eu fui procurar a etimologia da palavra, é separar as partes, né? Então, isso é só uma observação sobre o que você acabou de falar. Agora, no caso desse ponto aqui, do ontológico, você falou que aí você teria um dado concreto, mas ainda como alimento para um futuro dado, quer dizer, para um futuro projeto. Você teria um produto experimental antes de fazer o projeto, que aí parecia que o objeto tinha vindo antes do projeto. Como é que é isso? Eu chamo de hipótese projetual. Isso pode ser um risco, pode ser uma palavra, pode ser um esquema, pode ser um desenho. Esse é o raciocínio ontológico. Isso aí. É você tirar ele do não ser para o ser. Porque se não sair, você não tem como evoluir, criticar. Eu fiz um risco, eu falo, esse risco está reto. Por que não faz ele redondo? Está vermelho, por que não bota amarelo? Quando eu dava aula de projeto também, eu falava para os meus alunos, quando qualquer pessoa que faz projeto, tem um momento que você não sabe o que você vai fazer, né? Você fica num momento assim já com toda a informação na cabeça, mas fica meio perplexo assim, pode ser isso, pode ser aquilo. Aí, isso é muito ruim, né? Porque isso freia muito as pessoas, os alunos se freiam muito nesse momento. Sim. Aí eu falo para eles: fale qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa.
qualquer coisa vai ser mais útil do que não fazer nada, né? Acho que é isso. Então, Joaquim, na tese... Lógico, é qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu comecei a trabalhar isso no doutorado, porque isso você tem como ter consciência do que está fazendo, certo? E eu tentei aprofundar sobre o raciocínio ontológico. Tem algumas coisas que a gente pode aprofundar depois, conversar mais sobre isso. Porque Ok. Certo? Tem uma coisa que é chamado apofânticas, tem a aidética, são coisas da filosofia que ajudam muito nessa reflexão sobre isso. Mas esse é um ponto-chave, porque quando eu falar sobre a questão da afetividade, eu vou voltar para o raciocínio ontológico, porque é ali que se dá esse ponto, tá? Então, vou em frente, tá bom? Tá. Vamos lá. Espera aí um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Pronto. Então, o que é o resumo? Análise, o objetivo é identificar o problema de projeto. Método, raciocínio ontológico, sobre uma hipótese projetual de joia ou adorno em estado incipiente, na dimensão embrionária. Certo? Depois a síntese, gerar soluções, método raciocínio lógico, inferência, para refinar materiais, forma, significado e apresentar alternativas, e a avaliação seria o objetivo, verificar a eficácia da joia projetada. Critério, alinhamento das alternativas com as demandas do usuário, conforto, compreensão, conexão emocional, etc. Esse processo é sistêmico, contínuo, cíclico, sem etapas rígidas, adaptável, permitindo a retroalimentação entre as fases. Então, esse é um dos pilares da joia influente. Aí ficou esses dois pontos, a demanda humana e as joias e suas dimensões. Eu peguei Meyer, que falou que o humano ele existe a partir daquilo que ele deseja, que ele quer, que ele precisa. Então eu peguei e dividi o ser humano, mesmo sabendo que ele é integral, só como uma forma didática, em 3 demandas: a demanda do corpo, a corpórea, a demanda mental e a demanda afetiva. A corpórea, ela por exemplo, a gente precisa respirar, precisa se alimentar. No caso da joia, ela precisa não pesar na minha orelha, tem que entrar no dedo, essas coisas. A mental, ela é relativa à minha compreensão do uso da joia. Eu compreendo o que é aquilo e uso. Por exemplo, uma joia para o casamento é uma aliança sem nenhuma gema. Para um anel de formatura tem que ter a pedra da cor do curso que faz. E a outra demanda é a demanda afetiva, que tem a ver com a simpatia, a antipatia, o gostar e o não gostar, né? O que eu tenho uma proximidade, o que eu tenho repulsa, certo? Aí eu achei legal você separar essas duas, mental e afetiva. Eu acho que ficou legal. Joaquim, eu acho que isso é a contribuição que eu consegui na tese. Quebrei a cabeça, tá? Mas foi uma boa contribuição. Eu acho isso muito bom. Porque a teoria não separa não, tá? Eles botam junto. É incrível isso. Pois é. Mas é separado. Depois eu vou... Mais na frente a gente vai ver uns detalhes disso aí. E a joia ou o objeto nas suas dimensões físicas, que é o que ela é propriamente dita, os materiais, formas, cores, os aspectos visuais. Objetivo, que quer dizer os elementos que me comunicam alguma coisa. Dá licença que eu vou atender a ligação rapidinho aqui do cara de uma obra que está fazendo aqui, o cara tem que voltar. Peraí. Atendo. Vai lá. Oi, Humberto. Estou em casa. A gente espera um pouquinho aí, melhor, né? Não, claro, tranquilo. Eu estou numa aula aqui, você foi embora ou não? Eu acho que ele vai terminar rápido, não vai demorar não. Não, porque eu estou numa aula aqui. Então... Isso tudo, Cláudio, foi o que eu passei os 4 anos na tese tentando desenvolver. Só que eu trabalhei na época, como era no curso de arquitetura, o objeto era o espaço,
né? Uhum. E aí eu entrei que o espaço ele poderia ser o espaço que a gente vive ou o espaço construído, né? E comecei a refletir sobre isso aí. E aí o que eu estou mostrando aí já é o trabalho do pós-doc, que é uma transferência. Vamos lá, Joaquim. Tudo bem? Então, as dimensões físicas, como eu estava falando, elas são a joia, ela no seu metal, nas suas formas, ela se materializa. Mas aí ela tem os elementos, a pedra dessa cor, um desenho, uma forma ali, outra cá, que comunica. E a outra parte é a simbólica, que ela vai tocar, vai influenciar, vai gerar um efeito emocional e subjetivo. Por exemplo, uma joia que evoca memórias. Né? Então, esses três campos, né, eles são os campos que eu vou trabalhar para definir o projeto da joia. Ou de qualquer outro objeto. Eu estou trabalhando na joia porque nós estamos nessa dimensão. Bom, então, melhor eu fazer uma relação de ação e reação da dimensão da joia com as demandas humanas. Então, eu fiz uma tabelinha que relaciona essas demandas com as dimensões da joia. Deixa eu ampliar aqui que vai ficar melhor. Então, aqui, como vocês podem ver, demanda afetiva, mental e corpórea, dimensão física, dimensão objetiva e dimensão simbólica, e a relação de cada uma dessas aqui. O que é a ação e o que é a reação. Então, a ação das dimensões sobre o corpo humano, sobre a mente e sobre a afetividade. Aqui embaixo é o que é mais material e lá em cima é o que é extramaterial. Vai se aproximando da subjetividade e do que não é material. Então, só para facilitar, eu peguei essas influências centrais. Aqui dentro tem um influenciador, né? E a reação, e estou trabalhando aqui. Então, começando aqui por baixo, a dimensão física influencia a demanda corpórea. Quem que é que influencia? O próprio adorno em si, a cor, a forma, o metal. Qual é a reação? De usabilidade e conforto. Então, quando isso afeta o corpo, a pessoa vai se sentir que está usando, é confortável, tudo mais. O mesmo objeto, na sua dimensão física, quando ele passa a ter a dimensão objetiva... Oi, quer falar, Joaquim? Oi, então, Não, desculpa. Tá. Você continua aí, qualquer hora eu vou ter que falar aqui com a pessoa que está trazendo o material para a obra aqui, mas continua aí, vai continuando, eu saio e volto rapidinho. Tá. Se vocês olharem, eu fiz um desenhozinho aqui, ó. A joia é ela propriamente dita, o ser humano no seu corpo. Esse outro desenho aqui, tá? A joia é semelhante ao pensamento, à racionalidade. E a demanda mental é o desejo que a pessoa tem de compreender as coisas para usar de determinada maneira. Então, quem que influencia? São os signos que tem aqui. Qual é a reação? A pessoa compreende que aquele ali é um anel de noivado, ele tem as percepções dele e usa adequadamente de acordo com aquilo que ele compreende. A outra dimensão, que são esses dois parênteses aqui, é como se fosse o tremer, né? A gente só pode expressar o sentimento quando o nosso corpo treme, reage, né? O nosso coração vibra, por isso que o coração é o símbolo do amor. Então, nesse caso, a joia diretamente toca no sentir. Então, o influenciador são os símbolos e a reação é de credulidade, a festividade positiva e o conatus. Conatus é um pensamento de Spinoza. Quer dizer, quando o símbolo me toca, eu acredito que aquela joia está me fazendo esse sentir. Eu acredito nisso. A afetividade positiva faz com que, puxa vida, o que eu estou sentindo, eu gosto do que eu estou sentindo. E o conatus isso faz com que eu tenha vontade de ficar vivo, de estar bem, de ter... Então, quando a gente trabalha um objeto,
a gente pode auferir ao objeto essas três dimensões, elementos que tocam nessas três dimensões. Na dimensão física, é o próprio material que é feito, né? Na dimensão objetiva, são signos reconhecíveis, e na dimensão afetiva, são os símbolos que são colocados. Então, aqui tem um quadro que eu fiz, que explica melhor isso aqui. A parte física, ela é sinalética, né? Adriano Frutiger, que fala sobre isso. Eu ativo, eu tenho um papel branco, eu coloco um ponto preto ali, é um sinal, então ele ativa o meu sentido, ativar, ele vai tocar nos meus sentidos, né? Visão, audição, paladar, tato e olfato, certo? Da mesma maneira, esses próprios elementos, eles vão tocar de objetivamente. Então, ele é a dimensão semântica, de significado, de comunicação. Ela tem um signo, o objetivo é significar, ele toca na minha mente a razão. E aqui do lado eu coloquei, essa parte física, metálico, gemalógico, alternativo, objeto, próprio adorno. Aqui, por exemplo, a aliança é diferente do anel inovado, o anel é para o dedo, a pulseira é para o pulso, e o material é de ouro, eu quero ouro, eu sei que é ouro, que é prata, é bem objetivo. E por último, o simbólico, que os elementos são símbolos e o papel é influenciar. E ele toca meu sentido. Aí ele sempre vai ter, esse aqui não é não, é uma setinha que saiu. Ele sempre vai ter uma variação entre mais e menos, uma tensão entre uma coisa e outra. Porque a gente não pode comparar os sentimentos, mas as intensidades sim. Então eu pergunto, até que ponto você está sentindo muito ou pouco triste? Muito. O outro diz muito, o outro diz muito, aí a gente pode achar que todo mundo está sentindo muita felicidade, muita tristeza, o que seja, mesmo que cada um defina esse sentimento dentro da sua própria subjetividade. Então, vamos lá. Então, o que eu pensei? Da gente fazer algo que relacione essas dimensões com essas demandas, colocando a mente, a razão, o sentimento, a atividade, o sentimento, a afetividade e o próprio objeto, ambos se influenciando. Certo? Então... Vou reclamar do bonequinho, cada bonequinho está de um jeito, tá bom, não. Troca esse aqui é diferente desse, né? Tá certo, vou botar igual. O grande está melhor que o pequeno está meio esquisito, com esse braço aberto aí. Tá certo, vou consertar isso. Então, conclusão, a geoinfluente seria necessário, ao projetar, considerar que o corpo humano daquele que utiliza ou frui o adorno se influencia mutuamente. A joia influencia o ser e o ser influencia a joia. Segundo, que essa mútua influência se dá também pela razão do usuário, quando eu utilizo o adorno na medida em que é ou não por ele compreendido. Então, isso é reforçado quando ele compreende o que está usando. E, por último, não necessariamente nessa ordem, da mesma forma, é influenciado pelo sentimento que sente, pela joia, pelo adorno, quando é utilizado nesta ou naquela intensidade. Aí o sentimento que sente também você pode melhorar essa frase aí. Sim. Então, eu fiz esse gráfico aqui, a dimensão física da joia, que é o influenciador, no corpo físico, que é o agente e reagente. E aqui a dimensão objetiva da joia reforça essa dimensão física pela razão e compreensão, e na dimensão simbólica, no sentimento, no sentir. Então, esse esquema faz com que quem pode projetar uma certa consciência do que está fazendo, afetando, tocando, influenciando todos os sentidos que foram expostos aí. Bom, para entender melhor isso aí, eu imaginei o Homem de Ferro, né, com o seu exoesqueleto. O exoesqueleto e o Homem de Ferro, o exoesqueleto é como se fosse a joia, e o ser humano que usa, o Tony Stark, ele vai dar ao esqueleto o sentido que ele quiser.
Então, quando ele se torna um super-herói, é porque ele usa o exoesqueleto para salvar a mocinha lá do crime. Então, essa ação humana reforça os aspectos que influenciam a joia, né? Ou o objeto, ou o espaço, que seja. Então, eu estou fazendo só um resumo, que a ideia como isso eu botei na tese, exoesqueleto. Então, está aqui, ó, a subjetivação da joia, a experiência sensível e afetiva do usuário, né? A materialização da joia, a joia que é produzida, e a objetivação da joia. A joia é interpretada e ganha significação pelo usuário. E esse elemento, eles se retro-influenciam, dando esse ou aquele sentido. Então, o humano, ele é importantíssimo nessa história todinha, consideração do humano, do usuário que vai estar ligado. Então, a joia seria um engenho, né? A lógica como que é usado seria o software. E aí vai tocar dessa ou daquela maneira no nosso sentimento, ou no sentimento de quem está usando. Beleza? Então, um quadro sinótico, né, da influência central, está aqui, ó, a dimensão simbólica versus demanda afetiva, sensibilização do emocional. A dimensão objetiva com a demanda mental, a compreensão e uso adequado, e a dimensão física e a demanda corpórea, a usabilidade e conforto. E aí, o que eu fiz? Eu fiz todas as causas e os efeitos de cada um desses aí. Por exemplo, quais são, na dimensão física da joia, qual é a causa? Os materiais metálicos, gemológico, alternativo, de cada componente da joia. O que influencia também? A qualidade dos materiais de cada componente, como formato, o aspecto visual, textura, individualmente ou em grupo, ou na própria joia como um todo. E a sua adequação à antropometria e à ergonomia humana. Isso é a causa. Qual é o efeito? Saúde, adoecimento, conforto mental, ou conforto ou mal-estar do corpo físico. A usabilidade mais ou menos adequada ao corpo. Por exemplo, tamanho do anel que se encaixa confortavelmente nos dedos, peso e distribuição dos brincos para sobrecarregar as orelhas, formato da pulseira que não se limita ao movimento do pulso e por aí vai. Ação e reação, causa e efeito. Na mental, a mesma coisa, os elementos que compõem determinada joia como um todo, que geram a percepção do adorno pelo indivíduo, como a capacidade semântica, né, de cada componente, de significar, né, como formato, cor, que tá, como tinha falado, e também o comportamento do humano, do usuário, diante daquela joia. Eu botei a joia para casar, então eu estou me comportando de acordo com o significado. Qual que seria a ação, o uso e adequado de acordo com a finalidade proposta para a joia? Um anel de formatura em prata e ouro com o símbolo da profissão. Por exemplo, a cobra para a medicina e a pedra na cor do curso. Por exemplo, Rumi para direito. Um broche de segurança. O alfinete na lapela com alça anti-abertura para fixar o tecido. Então, se tem aquilo, eu sei que aquilo ali vai prender o tecido. E a dimensão afetiva, a demanda afetiva e a dimensão simbólica. Quais são os efeitos simbolizantes? E aí não é mais ação e reação, tá? É o simbolizante e a influenciação. Qual que seriam os simbolizantes? A potência simbólica de cada um, como a cor, formato, mesmo os elementos, e o comportamento do homem também, do ser humano, usando. Qual é a influenciação? Sentir uma tensão entre simpatia e antipatia, por exemplo. Exemplo, um anel de noivado cheio de espinhos pontudos, causando repulsa. Bom, neste caso, o design de joias influente, que pode ser também de objetos, tá? Qualquer. O projetista deve propor os elementos da joia que influenciam o usuário, garantindo as condições mais adequadas para que o corpo humano do usuário interaja com a joia ou adorno da forma mais apropriada ao seu bem-estar, conforto, usabilidade e ergonomia.
a mente do usuário perceba e compreenda a joia Adorno, decida a melhor maneira de usá-la, significados e funções claras. E, por último, o usuário sinta a vontade de continuar experimentando o que sentiu, ao fruir a joia ou a dor. Vontade de usar, de valorizar e preservar a peça como parte da sua identidade, por aí vai. Tranquilo? Aí? Eu vou passar agora para um outro ponto, tá? Bom, Vou ter que dar uma saidinha rápido. Volta e meia eu vou ter que fazer isso, tá? Mas segue aí, eu já volto. Tá bom. Marcos, tenta acelerar um pouco aí, porque daqui a pouco a gente chega no horário aí que eu vou ter que sair também. Tá bom, vou fazer bem. Eu só queria te fazer uma perguntinha. Você está mostrando isso daí, isso é a tua pesquisa de doutorado, certo? Não entendi. Eu estou mostrando isso? Essa sua pesquisa, essa que você está mostrando, é sua pesquisa de doutorado, certo? Isso, que eu estou usando ela como base para fazer a utilização da inteligência artificial para o projetista projetar uma joia influente a partir dessas premissas, entendeu, Cláudio? Entendi. A ideia é essa. E você está querendo o que especificamente da gente sobre isso agora? Agora que eu vou começar a falar disso aí. Então tá bom. A partir daí, como eu atuei na área de projeto, eu fiz um dispositivo projetual, certo? Que ele tem essas 4 fases, para que no fim as pessoas tenham na sua mão notas para ele fazer o projeto do jeito que quer. Então é uma fase substantiva, uma fase analítica, uma fase hermenêutica e uma fase dispositiva. Então, se seguir isso aí, isso está tudo explicado na tese, tá? Ele pode chegar no fim com uns elementos que pode tocar dessa ou daquela maneira o sentimento de quem usa o objeto, entendeu, Cláudio? Qual é o objetivo? E aí a intenção no pós-doc é experimentar a IA para fazer isso aí que foi colocado. Aí eu vou explicar um pouco, ó. Tá vendo? A fase substantiva, eu vou nomear o ente, felicidade, tristeza. Isso é a estrutura do prompt? Desculpa, eu falei na hora, repita. Isso é a estrutura do prompt? Mais ou menos, porque quando eu fui colocar em prática, eu vi que tinha algumas coisas que eu tinha que alterar, entendeu? A estrutura do prompt está lá na frente, mas é basicamente isso aí. Eu preciso nomear um ente, daí eu pego na internet várias imagens, e aí eu entro na fase analítica, certo? Para separar isso em achar a imagem referente. Tudo tem uma ação e um produto. E depois que eu pegar essas imagens referentes, eu faço uma hermenêutica, uma análise disso aí, por que aquilo ali apareceu nesse grupo de imagens, e aí transformo essas materiais em notas, neste caso das joias, em componentes metálicos para o projetista utilizar da maneira que ele quer. Certo? Olha lá, tá vendo? É encontrar aquilo que tem capacidade de provocar a sensibilização afetiva do indivíduo para compor uma joia em projeto. Vou encontrar notas visuais como formato, tal, com a potência simbólica, individualmente ou em grupo, para propor uma joia como um todo. Os elementos influenciadores para suprir a demanda afetiva que provoca a credibilidade, a afetividade positiva ou conatos no ser humano que usará a joia e não para o seu oposto, que é a indiferença, a frieza emocional, a apatia. Então, Então, a ideia é focar na relação simbólica da joia e a demanda afetiva e aplicar essas 4 etapas, só que assessorado por uma inteligência artificial. Tranquilo aí? Estou tentando acelerar. E aí eu entrei com a coautoria criativa, que está em construção. Está aqui o prompt, que é a instrução para a internet trabalhar, mas a ideia é fazer um protocolo de prompts, que é o padrão estruturado de prompts, que aí a gente passa para os projetistas, eles usam de acordo com o sentimento que eles quiserem para ajudar eles no levantamento das notas que são próprias para fazer o projeto. Então,
essa aqui fala sobre contexto, tal, mas pulando aqui para a parte importante, ó, a ideia é encontrar como que eu vou fazer para fazer inputs, o processo na IA e que outputs. Eu pensei que eu podia fazer esse esquema de uma vez toda, mas eu vou precisar fazer etapa por etapa com a inteligência artificial para chegar no fim. Por quê? Está aqui, ó. Fase substantiva, busca de imagens reais na internet. Fazer uma análise crítica e selecionar... Ó, Joaquim, análise crítica, tá vendo? Análise é a separação, o crítica é de acordo com parâmetros. E selecionar a imagem, tantas imagens, 100 imagens, 50 imagens. Passar para a segunda fase, que é pegar essas imagens, encontrar a imagem de referência, né? E depois fazer a hermenêutica usando a questão literal, a questão da cultura e a questão psicológica de cada de possíveis sentimentos latentes que tem ali. E por fim falar, olha, tal metal em tal formato, tal componente em tal formato, e aí o próprio projetista juntaria isso de acordo com o sistema dele de projetar. Bom, quando eu comecei a trabalhar com a inteligência artificial, eu vi que, por exemplo, a fase substantiva não poderia fazer pela inteligência artificial. Eu tinha que usar uma coisa chamada API, que é uma interface de programação. Tem algumas ferramentas para fazer isso, que ele busca na internet, ele chama de raspagem. Eu vou botar felicidade, então ele vai raspar tudo que é felicidade. E vou colocar a palavra contrário também, infelicidade. Então ele raspa na internet tudo que as pessoas colocaram. Aí é importante ser assim, porque eu tiro da subjetividade. Eu não sei porque que a pessoa colocou aquela fotografia lá da florzinha, mas o importante é que ela colocou aquilo quando estava sentindo felicidade. E aí, a partir daí, eu vou fazer toda a caracterização, né? Usar ferramentas para ir fazendo isso. Certo? Então, o que tem de diferença? A base empírica, né, que é imagens reais, garante a conexão com o contexto de cultura existente. O rigor simbólico, análise semântica nas 3 camadas, literal, cultural e universal. E a viabilidade técnica, a prototipagem guiada, com restrições de materiais reais, aí a gente pode colocar. Então, sentimento de saudade, imagem referencial, cadeira vazia de casaco, elemento-chave vazia, e a gente vai trabalhando cada um. Então, faz uma massa imagética na fase 1, com nuances do sentimento. Na fase 2, captura a identificação de referências imagéticas. Na 3, vê os sentidos possíveis, latente, potencial, literal, cultural, universal. E, por último, disponibiliza notas ou quantidades, formas, cores, efeitos que pode ser. Então, eu fiz um experimento, e aí, quando eu vi coisas que não estavam dando certo, a fase substantiva, eles me deram isso aqui, mas na realidade eu precisava de imagem, então eu vi que eu precisava usar uma API. A fase analítica, ele falou aqui umas formas, mas não era isso, era a imagem referência, tem que achar. O significado não é significado, mas os sentidos. Né? E a fase dispositiva é isso aqui tudo transformadas em componentes que o projetista pode usar. E o resultado foi esse anel aí, repulsa, que foi feito já propriamente dito. Olhadinha. Só se ele for de silicone, né? Sim, mas tem de ser que é de prata oxidada. Silicone não ia dar nada. Legal, isso aí, ó, tá vendo? Então, veja só, qual é a ideia? É pegar essa estrutura e ir buscando na internet e ver como que eu posso usar a inteligência artificial e fazer um protocolo. Olha, se você seguir esse passo a passo, você vai ter elementos que você pode usar. Por exemplo, para eu projetar uma casa, eu preciso de elementos que não sejam, que sejam impermeáveis. Aí eu posso selecionar vários elementos que são impermeáveis. Nesse caso aí, é no sentir. Né?
pode ter uma possibilidade de conscientemente chegar. Então, a ideia de pesquisar nesse ano, junto com os senhores, é testar se isso aí vai dar certo. E aí, tem uma turma aí da Firjan, que tem um centro de referência de joia aí no Rio de Janeiro, Joaquim, que eles aceitaram de eu fazer a experiência com eles lá. Eles têm computadores, tem tudo lá dentro, na boa, entendeu? Então, é aprofundar isso aí, testando os prompts até chegar num protocolo que mais ou menos pode funcionar e testar com a turma para ver o que dá. Mas você prefere fazer isso na Feijão ou pode fazer na PUC? Eu não sei, Cláudio. Pode. É só... O que você chama de dar certo e como é que você vai ver se vai dar certo ou se não vai dar certo? Legal, boa pergunta. Se ao fim desses prompts todinho aplicado, eu tiver as notas simbólicas. Eu tenho aqui um fio dourado, enroladinho, vai influenciar. Eu fiz esse exemplo com a felicidade. Então, eu botei nas 5 idiomas do Ocidente a palavra felicidade. Peguei as 100 primeiras imagens que apareceram na internet. Isso na mão, tá? E depois botei a infelicidade. Peguei as 100 primeiras imagens. Então, tinha 500 imagens de cada um. E aí, eu fui fazer a comparação de uma com a outra. A primeira coisa que eu encontrei foi que as imagens de felicidade, elas tendiam a ser coloridas. E as imagens de infelicidade tendiam a ser em preto e branco. Então, que nota é essa? Uma nota de uma possibilidade, se eu vou fazer uma coisa para felicidade, se eu usar a cor, existe uma possibilidade grande de ela ser influenciada. Porque as pessoas colocaram naturalmente imagens coloridas para representar a felicidade. Entendeu, Joaquim e Cláudio? Então, sim, e aí tudo bem, você parte desse levantamento, né, de 5 línguas, né, e de imagens disponíveis dentro dessas línguas. Vamos supor que o sistema esteja capturando... como é que você hierarquizou mesmo as imagens? Foi o processo que é chamado edética, por intuição. Você coloca e vai achando os padrões que tem um e outro. Por exemplo, um padrão de preto e branco. Então, por identificação de padrão. E aí tem um passo a passo todo. Eu estou colocando só um, tá? Não foi o sistema que hierarquizou. Então, aí a ideia agora é colocar para o sistema fazer a hierarquia, entendeu, Cláudio? Então, tudo bem. Aí você pega essas imagens de referência, hierarquiza e sintetiza, mas o resultado, quem é que vai avaliar? Você vai voltar com essas informações para essas pessoas dessas línguas? Ou você vai fazer essa pergunta para pessoas que só falam português? Estão aqui na nossa esquina. Por isso, Cláudio, a ideia... Ou seja, eu estou perguntando assim, a diferença entre um tipo de universo que você está pegando as informações e aonde você está aplicando, né? Ok, por isso que isso vai ficar na fase analítica, no raciocínio ontológico, entendeu? A ideia é munir o raciocínio ontológico do projetista. Ele que vai pegar esses elementos e organizar como ele quiser e fazer a joia ou objeto que ele quiser. Entendeu? A ferramenta é para munir ele. É como, por exemplo, tu tem um tijolo, tem você não vai fazer a concepção? Não necessariamente, por isso que eu estou colocando. Ele é um dispositivo projetual. Ele dá o tijolo, as pedras para o projetista projetar como ele quiser, entendeu? Em termos de linguagem? Ou em termos de linguagem escrita ou em termos de linguagem visual também? Visual e especialmente de acordo com os componentes. Eu pego uma joia, ela tem fios, tem chapas, tem fio quadrado, fio redondo, de prata, de ouro, tem gemas vermelhas, azul, naquele outro formato. Então a ideia é disponibilizar uma série de elementos que, se ele organizar de acordo com a forma que ele projeta, ele tem a possibilidade de influenciar efetivamente o usuário. Uma vez me ocorreu aqui, eu estava conversando com um técnico do setor têxtil, da Dupont, Sim. E responsável pela produção de fibras, né? Professor, só um minutinho. Vou dar aula aqui em 5 também uma coisa, né? 5 horas, né?
A gente já vai terminar aqui. Você se incomoda? Dá 10 minutinhos? Pode ser? Porque eu também tenho que conectar online com o computador de fora. Eu estou usando uma sala aqui que acabou meu horário. Você quer que Mas, eu saia? em síntese, Marcos, ele falou que ele tem tanta possibilidade de produção de fio, o fio redondo, o fio vazado no meio, o fio com textura, o fio enrolado, o fio do material X, o fio do material Y. E se você pegar cada fio desse, você tem diversos tipos de tessitura, né? Então você pode misturar também fios com fios. Ele falou que existe uma infinidade de combinações e que, quando ele combina coisas que aparentemente vão dar um certo efeito, não dão o efeito, porque na combinação dá outra coisa completamente diferente. Legal. Mas você então, a minha impressão é que eu acho que você deveria continuar nos experimentos, porque vão ser os experimentos que vão te dar uma certa dimensão mais, vamos dizer assim, prática, né, do que você está propondo, né? E depois a gente vai ter que conversar um pouquinho mais, né, sobre outros conceitos aí, que eu acho que, principalmente, né, por exemplo, você tem que recortar mesmo na joia, porque no consumo da joia, você tem todo o ambiente da joia, né, da loja, né, o valor do produto, né, quanto custa mesmo, né? Você tem um conjunto de outros elementos que agregam ou modificam a percepção, né? E o tempo e o local, né? O Joaquim estava falando da história aí, né? Uma joia hoje não tem o mesmo significado dessa mesma joia amanhã, assim como a joia do passado. Tem muito banquinho aí que não valia nada, hoje estão nos museus aí valendo a fortuna. Então, tem coisas aí no seu trabalho que eu queria discutir com você para entender melhor, né? E ver como é que a gente... Mas, assim, foco, eu faria para você experimentos. O mais rápido possível, o teu ciclo lá que você falou do desenvolvimento de joia, faz a mesma coisa várias vezes para a gente poder ir vendo o que você mesmo falou, né? Cada vez que você foi fazer uma coisa, você percebeu isso, aqui não deu certo, aqui não deu certo. Então, tem coisas, por exemplo, também como você fazer um AI especializado, né? Você ter um certo conjunto de documentos, né? Por exemplo, um banco de gemas ou coisa assim. Sei lá, tem muita coisa aí, mas vai ser divertido. Que bom. Professor, deixa eu sair aqui da sala. Não desligue, não. Eu vou levar o computador lá para fora. Você vai botar o computador para fora? Achei que você fosse desligar. Então, peraí que eu já volto também. Eu já estou quase terminando aqui, professor. Você tem qualificação? Você tem qualificação, Igor? Aqui com a chave? Não, pode ficar com essa aí. Com essa aqui, ó. Deixa eu esquecer o tomo dele. São seus? Beleza. Só um minutinho, professor. Pegar uma outra sala aqui. Porque eu estava no laboratório, né? Pode falar, professor. Não, pois é.
Pode falar. Não, eu falei bem rápido, né? Acho que se você está interessado no controle, né, dos significados que você vai dar para a joia, na verdade, é muito difícil você descontextualizar esse produto de onde ele está sendo vendido, entendeu? Sim, sim. Então, questões como marca, né, como embalagem, né, como tipo de ponto de venda, né? Por exemplo, né, se você está comercializando esse produto com uma loja como a Gaster, você já aumentou o valor do mesmo desenho que se você estiver vendendo através de uma sacoleira, né? De uma pessoa, né? P2P, né? Então, o preço desse produto, né? Ele também tem influência. Existem elementos que não estão dentro da característica do formato, dos materiais tangíveis da peça, né? E essa questão também do contexto, né? Quando você fala, né, das dimensões da joia, né? Então, Eu acho que as dimensões aí, eu não sei se você está usando o termo dimensão física. a dimensão é aquilo que. Não a dimensão física, mas as dimensões dela enquanto ente. Exatamente. Então, vamos dizer assim, é porque eu uso dimensões para categorizar um conjunto de atributos físicos, né, que determinam. Eu gosto de trabalhar com a ideia de posicionamento. Deixa eu falar sobre posicionamento. De Porter? De Porter, exatamente. Conheço. Você conhece os mapas de posicionamento, né? Sim. Faz tempo que eu não vejo, mas eu lembro dele. Hã? Faz tempo que eu não tenho contato, mas eu lembro dele. Pois é, a ideia do mapa de posicionamento é exatamente isso. Não é você entender o que o projetista pensa de um produto, né? Mas sim o que há quem está vendo o produto, né? O que a audiência vê do produto, né? Do produto, da marca, do contexto, né? Então, a construção desse posicionamento ele se dá exatamente por um conjunto de elementos que estão ali em jogo, materiais, né? E também, você vê, não é à toa que as pessoas, por exemplo, na publicidade botam uma jabiche usando uma joia, né? Então, tem uma série de outras. Então, a primeira coisa, assim, se você está satisfeito com o recorte do produto, ou se você quer entender, né, o que na realidade acontece no jogo quando a audiência da joia olha para uma joia, né? Ela não olha para a joia sozinha, né? Então isso é uma coisa, o que aumenta muito a complexidade, né? Porque você pode, por exemplo, poderia, não, vamos trabalhar só com a joia, produto, e essa combinação que a gente chegar, a gente tenta transmitir para os outros elementos, né? Embalagem, ponto de venda, publicidade, etc. Então,
Esse é um fator, assim, que eu acho que você tem que definir, né? Ó, não estamos trabalhando só mesmo com um produto, apesar de que, né, tem vários outros elementos que podem modificar, né? Você pode botar uma peça no dedo você falou aí, o brinco do Neymar, ou você bota na minha orelha aqui, né? Não vai dar em nada. Então, outra coisa, assim, tem alguns termos que você comentou, né, que eu fiquei assim pensando um pouco, né, com relação àquele tema das demandas humanas, né, afetiva, né, mental. Eu não sei se você estava chamando, porque tem uns autores que chamam exatamente de afeto, essa sensação que não chega ainda no racional, sabe? É isso mesmo. É isso mesmo. Depois eu posso te passar, né? Mas eles chamam de afeto, quer dizer, te afetou, né? Ah, não, mas tem diferente do afecto do afetio. Uma coisa é afetar o sentido de me ofender, de me machucar. Não. No sentido de te De tocar, tocar, é isso. né? Mas ele é semântico, Sim. né? Ele é aquele arrepio, sabe? É uma sensação inicial dessa relação, né, com o objeto, né? Professor, me permita, só para talvez esclarecer, eu uso muito o Spinoza e Deleuze a partir daí, né? E o que eu estou falando é o sentir não significa nada, eles falam. É muito interessante isso. Por quê? Porque quando eu vou daqui para o Havaí, eu fico encantado e volto de lá e falo, nossa, eu fui para o Havaí, era um lugar maravilhoso, tinha praia. Aí quando a pessoa, mas me conta. Aí você fala para ele, não tem como, só você indo lá. Então é aquilo que você sabe, mas não tem como dizer, por isso que não significa nada. Então a dimensão afetiva trabalha com essa dimensão do sentir, né, do tocar. Por isso que a única possibilidade de trabalhar isso é na atenção, né, de eu verificar com o outro se foi muito ou pouco, ou se foi simpático ou antipático, coisas dessa natureza, nesses extremos. Porque ela, como você falou, ela é pré-semântico, né? Se é que é antes, mas ela pode ser pós-semântico também, né? Mas ela é de uma outra dimensão, que não é a dimensão da mental, é da dimensão afetiva. Por isso que eu separei das demandas, entendeu? E falando nisso, você chegou a correlacionar essa tua estrutura com a teoria da semiótica? Sim. Eu peguei Charles Sanders Peirce, do pragmatismo, e também o estruturalismo de Roland Barthes. E o que acontece? Eles vão trabalhando com um sinal, signo. Quando ele chega no símbolo, eles colocam que o símbolo ele é reflexo da cultura. E aí, por isso que eu trabalhei com Chevalier e com Mário Ferreira dos Santos, que é um filósofo brasileiro, por incrível que pareça. Que eles colocam que o símbolo, ele não é um signo arrefecido. O que quer dizer isso? O símbolo é como um pedaço daquilo que eu tenho. Eu vou na sua casa, Cláudio. Você me dava uma moeda, tirava um pedaço, eu ia embora com esse pedaço da moeda. Lá na frente, eu segurava na moeda e falei, puxa vida. Aí eu começava a ter toda a sensação que eu tinha junto que eu estava com você. Então, um símbolo nesse sentido do sentir. Que Charles Sanders Peirce, nem Fernando Saussure, eles chegaram nesse ponto e falavam, eu não vou mais aí não, porque aí eu vou estar entrando no campo da subjetividade e a minha teoria... Porque o Charles Sanders Peirce era um pragmático, ele usou aquilo para concluir as pesquisas dele. E Fernando Saussure, ele fez isso para estruturar a língua. Então eles chegaram num ponto que deixou de ser objetivo, entendeu, Cláudio? Eu só consegui resposta a isso com uma ciência chamada simbólica, que ela estuda o símbolo. Além disso,
para que não seja arrefecido. Ele fala que o símbolo de Charles Sanders Peirce e de Fernando Soucy são sinais, signos arrefecidos. Ele não tem calor, né? E é interessante isso. Eu coloco isso na tese. Eu fui lá, mas eu trabalho por exemplo, o Jung trabalhou até um ponto disso aí quando ele trabalhou no coletivo, né? no arquétipo, essa coisa toda. E agora eu fui lá e foi complicado, tá, professor? Porque os teóricos, eles não gostam muito de nada que vá além de Fernando Soucy ou de Charles Sanders Peirce, dependendo da linha. E aí eu tive que quebrar a cabeça mesmo para colocar. Mas não nego, entendeu? Ele, inclusive, naquele quadro que eu fiz ali, eu fiz isso. Agora, por exemplo, eu uso o signo do Adrian Frutiger. Acho que você conhece, né? Ele do design usa muito isso. E o signo, ele é o signo da semiótica ou da semiologia. Agora, quando eu chego no símbolo, eu transcedo essa colocação. Mas quando você falou do consumo, da orelha, eu trabalhei 2 anos como gerente de marketing de uma joalheria em Alagoas. Eu botei um clipe dentro de uma caixinha de joia e levei para o setor de joalheiro. Olha, o que é isso aqui? E fechei. Eles achavam que era um negócio valioso, entendeu? Só pelo... Então, como isso é vendido, os impactos do comercial, do marketing, da publicidade, isso tudo se dá através, é o elemento humano que eu coloquei ali, né? O esqueleto, o exoesqueleto, como ele é usado, né? O esqueleto do Homem de Ferro, ele só vira herói quando ele usa como herói, senão ele está encostado lá, entendeu? Outra coisa, Marcos, eu queria saber de você, assim, como é que está a tua visão de cronograma e, assim, por mais que eu proponha aqui para você fazer esses ciclos, né, de validação desses seus experimentos, seria interessante você já ter uma visão da tua produção científica, né? Isso. Você já tem uma ideia do que você pretende produzir, quando e onde? Professor, eu tenho um artigo escrito sobre joia influente. Eu posso até mandar para você. Ela não tem, ela está todo escrito, só está faltando trabalhar a aplicação com a IA, entendeu? Que foi uma das coisas que eu me comprometi no pós-doc, foi a transição do elemento da arquitetura para a joia. Isso eu já fiz. Meu tempo, ele é full time, tá? Eu estou à disposição do projeto. Eu só vou precisar fazer uma viagem do dia 1º a 23 de fevereiro, mas mesmo na viagem eu vou poder trabalhar no projeto. Eu só vou sair daqui do Espírito Santo. Não, eu estou só perguntando, porque eu não sei também se você tem aí uma demanda de produção científica, né? Não, isso vai depender do que a gente combinar. Eu coloquei no projeto um artigo. Mas se precisar mais... É a mesma coisa, por exemplo, se você precisarem de eu pegar esse material, fazer uma aula sobre isso aí, numa pós-graduação, na PUC, não tem problema, vamos embora lá dar aula, entendeu? Fazer um módulo de uma pós-graduação, ou uma disciplina qualquer aí, também estou à disposição. Você que manda. Eu acho que, se eu entendi bem, agora o que você tem de novo é exatamente a parte dessa experimentação com a inteligência artificial, né? Isso aí. Então, isso aí você tem que colocar no papel e vendo os resultados, né? Agora, também ver como é que você vai avaliar isso, né? Porque essa questão, por exemplo, de adorno, né? Se você for num museu
de qualquer país aí da Europa, dos Estados Unidos também, loja de museu, né? Você vai encontrar um monte de bijus, né, de adornos pessoais, com materiais alternativos, lindíssimos, né? Aqui no Brasil, você tem um certo limite. As pessoas não têm uma cultura de uso, né, de peças que não sejam associadas à joia tradicional, ou pelo menos, né, usando materiais novos e tal. Você vai ter um grupo muito pequeno que faz a leitura, né, desse. Então, assim, eu queria ver contigo mais como é que você vai fazer essas pontes, né? Por exemplo, se você está querendo fazer uma ferramenta para o design, né, que eu imagino que é isso, né, ou uma empresa como é que ela correlaciona esses dados que você vai colocar dentro do sistema com o mercado dela? Sim. Né? E como é que você faz a avaliação? Ok. Isso é interessante, Cláudio, porque essa raspagem, que esse termo novo eu aprendi agora, tá? A raspagem das imagens, eu posso fazer o recorte com um público-alvo, ou a persona, como eles acharem. Então, eu posso, na ferramenta de busca, fazer uma janela e falar mulheres acima de 30 anos, residente que ganha até tanto, e aí recortar esse material. E aí eu vou ter um link, vamos dizer assim, porque o ser humano ele é importantíssimo disso aí. Porque se não tiver definido, eu não tenho como considerar subjetividade. Se eu estou falando de subjetividade, eu preciso de uma subjetividade. Então, por isso que a fase substantiva, eu posso buscar essas imagens em qualquer lugar. Inclusive, pedindo à inteligência artificial ou o instrumento que pegue as imagens somente colocadas pelas pessoas que têm determinado perfil, certo? Eu posso fazer com os clientes. O cara me dá o banco de dados dos clientes dele lá, faz em cima dos clientes dele, não tem problema, entendeu? Eu acho que isso aí é que você tem que detalhar muito, que eu acho que é muito importante. Porque é com isso que você vai fazer a ponte, né? De validação mais eficiente, né? Sim, pode ser entrada e pode ser a saída, como você falou. Pode ser a entrada de eu raspar dentro do seu universo, ou posso fazer o contrário. Eu raspei geral e eu chamo o universo para fazer a verificação, né, de como ele sentiu isso aí. Isso aí dá para fazer também. Tem uma ferramenta que eu boto uma escala de 1 a 5, com vários sentimentos, e as pessoas vão colocando, e eu tenho um gráfico muito, muito legal para saber de até que ponto influenciou ou não no sentir. Agora, ela é um... Esse treinamento, né, da inteligência artificial, né? O treinamento, né? Sim, tem como fazer isso. É isso que eu estou falando, essas ferramentas, esses instrumentos que eu estou verificando, entendeu, Cláudio? Mas, porque se eu tiver a ferramenta, essas são variáveis aí que eu posso colocar ou não, dependendo do caso que você está falando. Né? Pessoas que compram joia acima de 10 mil reais, sei lá, estou chutando. Né? Ou pessoas que só compram em shopping, eu posso usar isso como variáveis do instrumento. Mas o instrumento ele existe independente dessas variáveis. Essas variáveis elas são só alimento para o projeto. Entendeu, Cláudio? Sim. Então, a ideia é essa. E que bom que você gostou, que a gente pode se divertir. Para mim também, sem menosprezar, é uma forma de fazer com prazer, sabe? É algo que está me dando prazer de fazer. E eu tenho certeza que uma ferramenta dessa na mão de
dos industriais, eles vão diminuir muito os caminhos de testes. Eles partem de um teste lá na frente, em vez de partir com um teste lá atrás. Então, você pode diminuir uma etapa muito grande no processo de criação. Né? Você pode, como eu falei o raciocínio ontológico, você já chega, olha, isso aqui gera felicidade, vamos testar para ver se tem. Então eu tenho uma hipótese projetual. Entendeu, Cláudio, onde que cai isso aí? Lá na hipótese projetual, Joaquim. Eu parto de uma hipótese projetual robusta, ao invés de ser um rabisco ou uma ideia, mas eu já parto de algo. Então é um chute inicial muito poderoso, eu acho. Você conhece o Emily, o cachorro quer ficar roxo? Você conhece um pessoal... Oh, meu Deus. Você conhece... Antônio, você pode levar ele lá? Tranquilo, não se preocupa. Eu também saí da sala correndo, está tudo dando certo. Eu também. O pessoal que fez uma joia paramétrica, que você modelava em função de algumas variáveis? Não, não conheço não, já estou procurando muita gente, eles não têm. Inclusive, paramétrico, eu tenho um pouco de contato com a arquitetura. Não é AI, né? Não, parametrização, sim. Não, porque, por exemplo, a Zara Rashid, não sei como pronunciar o nome dela, ela fazia isso com um projeto de arquitetura, né? Ela pegava vários projetos, somava tudo e saía um output lá, uma planta de acordo com os parâmetros. Virada para o sol, para tantas pessoas, a coisa toda. Não vi, Cláudio, ninguém fazendo joia paramétrica ainda. Isso então, aí... Eu vou te mandar o link aqui. Que foi uma galera, são dois garotos jovens, uma do MIT e a outra era design de joias. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu esqueci o nome. Achei. Google aí. Nervo Systems. Você mandou para o WhatsApp? Deixa eu botar no WhatsApp aqui, você vai. Peraí. Vou botar no grupo aqui, né? Bota, por favor. Entra aí. Tá. Entrou? Espera aí que estou entrando. Só um minutinho. Deixa eu botar aqui aqui eu... Deixa eu acender a luz. Entrei. Deixa eu botar aqui para a gente ver junto. Entrou, Joaquim? Aí, ó. É isso, não é isso? É isso. Vai lá em cima. Vai em choque. Deixa eu botar um tradutor aqui para ficar mais rápido. Choque. Comprar. É esse aqui? Vai comprar. Aqui em cima. Na barra horizontal aí. Isso. Desce aí. Desce mais. Aí, parou. Custom, não, em cima. Custom Ring. Aqui. Clica aí. Aí você tem uma plataforma customizada com alguns parâmetros de forma e materiais. Legal. Tamanhos, espessura. Você pode mexe no bicho aqui, ó. Tá vendo essas dimensões aqui, ó?
Pega a bolinha, empurra Aqui. a bolinha para o lado. Não, a bolinha aqui, no losango, não, no paralelepípedo vertical, dimensões, forma. Aqui embaixo, desce aí, forma. Aí, não, direita. Ah, forma. Aí, tá vendo a bolinha? Isso, puxa isso. Legal. Nossa, que... Tá vendo? Você sabe onde que eu vi isso, Cláudio? Eu vi o pessoal fazendo isso aqui no estado, tá? Para fazer uniforme de jogador de futebol, de time, essas coisas todas. Isso. Se quiser mexer no diâmetro aqui na outra, roda. Ele vai rodar só num lado, tá vendo? Interessante. Nossa, que legal, hein? E você manda imprimir no material que você quiser. Você manda imprimir em ouro, você manda imprimir em plástico, em nylon. Mas vem cá, você queria que fosse dessa cor? Eu fiz branco. É branco? Você quer que eu faça de outra cor? Ó, eu botei a cor. Isso aqui é da estrutura, ó, vai para estrutura horizontal. Aqui também dá para mexer. Você sabe, se você quiser, eu posso até folhear, mas... Tá vendo aqui? Aqui no menu aqui da esquerda. Essas barras horizontais aqui, ó. Você também pode mexer aqui, ó. Torcer isso. Então, isso aí é um design paramétrico pré-determinado. Sim. Agora, sim. Vai tirar o resultado, né? Primeira vez que eu vejo na joia. E eu faço parte de um grupo de pesquisa, a gente não sabia disso não. Eu acho que é mais negócio fazer outro. Isso aí tem, vou te dizer, tem quase 10 anos. Mas eu vou ter madeira, mas agora a madeira dessa cor vai ser difícil, vai ser caro. Esse negócio aí é... Agora, você vê que ele não fez mais, né? Sim. Ele não fez mais porque tem problema. Né? Porque não é só, né? Às vezes as pessoas não querem desenhar. O cliente quer comprar coisa pronta, né? Sim. Esse é um problema que ninguém quer. Você já viu quando a pessoa faz um display com muitas variantes de cor, você fica na dúvida, né? Vai comprar essa, vai comprar aquela, né? Com módulos, né? Mas é isso, você está pensando, né? Então aqui, O leque de madeira. por exemplo, aqui ele tem algumas variáveis, né? E você pode, né? Claro que isso aqui um design generativo. Joaquim, podia desliga o microfone, Joaquim, aí. Deixa eu ver só, porque eu não sei onde é que desliga, deixa eu pegar aqui. Você é o... Deixa eu ver aqui. Joaquim. Você é o gerente? Ah, Aqui, ó. Onde você está vendo ali as pessoinhas? Tem 4. Ah, já achei. Pronto. Vê se você consegue isso. Pronto. Muito obrigado. Desativei. Achei. Mas quando ele voltar, você... Ele liga, não tem problema. Não, mas é interessante. Agora, esse aqui é para dar autonomia do consumidor projetar a sua própria joia. Exatamente. Neste caso que eu estou trabalhando aqui, ele é para instrumentalizar o projetista, entendeu, Cláudio? Sim, estou entendendo. E ele pode, com isso, como eu estava falando, por exemplo, se uma H externa à vida pegar um processo desse e contratar um design para ele fazer, ele vai ter condições de fazer uma série de coisas, né, uma certa ineditismo, a partir de algo com uma certa consciência. Né? E ela pode gerar efeitos afetivos, realmente. Né? Agora, a gente pode trabalhar no teste da ferramenta
ou pode atrapalhar também no teste do produto que essa ferramenta produz. Isso aí é uma decisão de pesquisa, né? É o objetivo que a gente pode definir. Se você não chegar na configuração final, se você chegar só nos elementos, eu acho que você, né, nos elementos, eu não sei como é que você está chamando aqui. Notas, pode ser notas ou notas. Notas? É como nota musical. Sim. Os elementos constitutivos, né? Eu acho que você vai estar ainda num nível de abstração muito grande. Tá, você está. É como se você tivesse exatamente, no caso do mapa de posicionamento, você estivesse trabalhando numa dimensão, que é, por exemplo, você falou, a felicidade, né? Então, a felicidade ela pode ser representada pelo campo da joalheria ou do adorno pessoal de diversas maneiras. Né? Eu poderia ter um mercado, né, com diferentes marcas, cada uma fazendo, né, felicidade de um tipo. Né? Então, eu não sei, eu acho que é importante para a empresa, para o designer, entender quais são esses elementos. Agora, se você não for usar, se você for parar por aí na ferramenta, né, e você não pegar o AI para fazer configurações, conjunto aglutinado, né, organizado ou seja, uma joia propriamente dita, eu acho que você vai... tem uma contribuição, mas você deixa ainda uma coisa muito aberta, né? E eu acho que os benefícios vão ser mais indiretos, do ponto de vista, por exemplo, desse conhecimento, do método, da estrutura, da linguagem, né? Para você chegar em determinados lugares. Agora, eu acho que o rigor com que você vai trabalhar essa captura desses elementos, sabe? Isso que você estava falando agora há pouco, né? Como é que você recorta, como é que você seleciona grupos de imagens, grupos de referências, né? Esse daí é o grande barato, né? Então você poderia, por exemplo, até fazer testes do tipo, pega a felicidade, né? E você pega um grupo específico, né, de mães, e pega lá um grupo específico de surfistas, né? E com imagens, né, você vai ver, né, que vai dar diferença. Dois bichos bem diferentes, né? Então, assim, como é que você né, estrutura essa coleta, essa organização dos elementos que você vai botar ali dentro, né? Esse aí é que é o grande lance, né? E esse é que é o objeto da pesquisa que eu imaginei, Cláudio. Essa organização, tudo. Por isso que é um protocolo de prompts. Vou organizar para você instruir direitinho a IA, porque se você não souber pedir para a IA, ela não vai te responder adequadamente. Então, agora, para pedir isso que eu estou colocando, preciso saber disso que eu estou fazendo aqui, entendeu? Dessa forma. E você não precisa ensinar as pessoas essa teoria toda que eu estou colocando. Se a gente prepara isso um protocolo de prompt, a teoria está embutida na forma como você vai pedir isso aí, entendeu qual é a ideia? Então, eu acho que o maior trabalho vai ser realmente encontrar essas ferramentas, ver que maneira que vai perguntar isso, para que todos esses questionamentos que você está colocando, ele seja contemplado na hora de pedir. E aí, obviamente, que o resultado vai ser fruto dessa boa pergunta, né? Como fazer uma boa pergunta, né?
Eu acho veja só, se eu tenho os elementos fruto de uma pesquisa dessa e peço a IA para ela juntar tudo e fazer uma joia, vai ser mais fácil, entendeu, Cláudio? Ó, tem esses elementos todinhos aqui. Faça uma composição aí, faça um anel com isso aqui. Ele vai arrumar lá, né, com muito mais facilidade, né? Porque é a partir de algo concreto. A IA vai trabalhar em cima de dados precisos ali na mão dele. Então, para fazer um anel depois que eu tenho as peças, vai ser mais fácil, entendeu? Agora, aí, a ideia é dar liberdade para o projetista se apropriar desses elementos e usar a criatividade dele, fazendo a forma que ele achar mais adequada, entendeu? Por isso que é uma cocriação. É uma coisa que vai fazer com os dois. Bom, tá bom, Marcos. Vamos lá. Eu acho que numa próxima evento aí eu gostaria de ver um desmembramento aí desse primeiro experimento, né? Sim. Como é que você construiu isso aqui? Talvez esse próprio anel aqui, como é que você chamou ele? Anel de rejeição. Rejeição. Isso aqui foi feito fisicamente ou é só render? Não, é só mesmo. Só render, né? Tá bom. Eu mostrei ele para a imagem, né? Para as pessoas, o efeito afetivo foi exatamente de rejeição. Uns falavam, outros faziam gestos, né? Era interessante, porque eu fiz ao contrário, porque é mais fácil, quer dizer, foi mais fácil não, era mais impactante, porque todo mundo fala a favor. Eu falei, vou experimentar fazer ao contrário, né? E teve mulher, então, esse miserável, eu não casava com ele de jeito nenhum. Teve gente que falou isso. Como que eu vou casar com um camarada que me dá um anel desse? Né? Então, peraí. Joaquim, você está com o microfone fechado. A gente fechou o seu microfone de propósito. Você estava fazendo barulho sem parar aí, a gente não estava conseguindo conversar. Peraí. Você que tem que abrir, Joaquim. Você foi censurado. Abra seu microfone aí. Abre agora, Joaquim. Aí, pronto. Não, é que eu estou com uma obra aqui, eu tive que levantar para coordenar, entrar, sair, essas coisas. Tranquilo, mas de qualquer maneira, depois eu vou colocar o vídeo, você pode assistir também, Joaquim. Estou gravando aqui. Tá bom. Não, eu falei que quando você botar de silicone, as meninas vão gostar, para festinha, quem sabe. Então, isso foi gerado por IA, tá vendo? E as pontas viradas para dentro. Tá bonito, tá bonito. Né? Aí o pessoal fala assim, como obra artística é legal, mas para vender ninguém comprava um troço desse. Aí cada comportamento, mas nenhum foi assim, eu amei, a não ser se for um punk. Aí o punk vai gostar porque ele sabe que é um anel agressivo e ele gosta do agressivo. Então, por reconhecer que ele é uma agressão, ele gosta. Então, tem esse lado também. Bom, mas é isso aí. Então tá bom. Joaquim, eu vou ter que sair aqui agora. A gente volta a conversar aí sobre os outros papos, tá bom? Depois. E eu mando também para vocês verem o vídeo. Tá bom? Tá ok. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Cláudio. Eu agradeço profundamente do coração. Tá, tchau. Obrigado. Tchau. Alô?